Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia. E o que é esta melodia? Apenas uma das muitas coisas que o meu convidado de hoje levou a cabo. Ele é professor de Educação Física, instrutor de Karaté, autor, com 5 livros publicados até à data. É também produtor e realizador de curtas-metragens, dono de uma loja de jogos e, segundo consta, dorme umas 2 horas por noite. Falo naturalmente de Rafael Loureiro, o meu convidado de hoje. Não vamos fingir que não nos conhecemos, porque já somos amigos de longa data, mas em todo o caso, obrigado por teres aceitado o convite e bem-vindo ao Literatura Nacional. Obrigado pelo convite, Filipe. É sempre um prazer falar contigo. Portanto, sim, obrigado. Então, Rafael, para quem não te conheça, tu ganhaste fama, infâmia, alguma notoriedade, escrevendo histórias de vampiros e recentemente decidiste explorar outros horizontes e outras vertentes com a tua escrita. Fala-nos de uma forma resumida ou tão extensa quanto quiseres do teu percurso. O que é que levou o professor de Educação Física, instrutor de Karaté e tudo mais a decidir lançar-se na escrita de romances? Pronto, tu já ouviste esta história montes de vezes, não é? Nos encontros nas escolas que nós tivemos, mas de uma forma muito sucinta para os teus espectadores. Tudo isso veio posteriormente à dita carreira. Uhum. Primeiro veio o gosto pela escrita, primeiro em poemas, depois em contos e, curiosamente, eu fui, e se calhar já me estou a antecipar um bocadinho na nossa conversa, mas eu fui, e eu sei que não fica muito bem dizer isto, mas eu fui primeiro apaixonado pela escrita e depois apaixonado pela leitura. E então escrevo desde novo. Comecei, entretanto, depois na faculdade, comecei a escrever então mais afincadamente, apaixonado pelo mito do gótico, pelo mito do vampiro, pelo universo gótico, e então foi na faculdade que eu comecei a escrever mais dedicado a esse tema. Foi então que conheci vários autores, várias bandas, vários jogos, que me levaram então a escrever sobre este personagem mítico, não é? O vampiro. Certo. Com a faculdade terminada e já com o primeiro livro escrito, decidi-me então arriscar a lançar-me, a promover-me às editoras, mas como se sabe, as editoras, um professor de Educação Física desconhecido, numa altura em que o Harry Potter e o Senhor dos Anéis estavam na moda. Não só ouvia falar de vampiros, com um livro de vampiros, a dizer, é muito bom, comprem já, foi escrito por mim. Como é óbvio, as editoras não arriscaram. E então foi nessa altura que tive que tomar uma decisão, uma escolha difícil, porque na altura já estava a trabalhar durante o último ano do curso, tinha juntado uns troquinhos e tive então a escolha de ou colocar o livro na gaveta e esquecer, porque as editoras não aceitaram, e esquecer aquele projeto, ou então confiar em mim, confiar que era uma história bonita, o primeiro livro, Memórias de um Vampiro, e decidir então publicar-me, autopublicar-me. E foi isso que eu fiz. Uma autopublicação de 200 exemplares apenas, depois com isso vem toda aquela história de vou então aos livreiros, mas os livreiros, as FNAC, as Bertrands, por aí fora, só trabalham com distribuidores. E os distribuidores só trabalham com editoras. Ou seja, eu tinha os meus 200 livros presos em casa sem conseguir vendê-los. E foi então um trabalho feito ainda na altura em blogs, em fóruns, ainda não havia o Facebook. Acho que na altura ainda nem sequer havia o Wi-Fi, nem sequer havia o... Qual é que era o outro mais antigo? Aquele que começou com as bandas. O MySpace, exatamente. Acho que foi na altura em que começou o MySpace, portanto foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Mas de facto foram as lojas, os alfarrabistas, as lojas dos artigos góticos em Lisboa, onde eu ia pedindo com muita vergonha para pôr os meus livros à venda, que me conseguiram então escoar todos estes 200 exemplares.
Depois daí veio o segundo livro de edição de autor. Foram muitos anos a tentar trilhar este caminho, até que e sempre a promover mais editoras, até que em 2009, 2008, 2009, sai o Twilight, sai o Crepúsculo, e então todos os vampiros ficam na moda, todos os vampiros, que ninguém lia vampiros, e agora os vampiros fazem parte do imaginário novamente. E talvez isso tivesse facilitado a que a trilogia Noturnos, um livro de vampiros que ninguém conhecia, que tinha vindo fora da época, tivesse então sido publicado, ou algumas editoras tivessem aceito a minha última tentativa de convite, de proposta, e nessa última tentativa tive então o convite de algumas editoras, e claro, a minha escolha foi para a nossa casa, foi para a Editorial Presença, que já tinha uma coleção de fantasia e tinha 2 autores portugueses de fantasia muito bons, que já davam muito nas vistas, um deles é Sandra Carvalho e o outro estou a falar com ele. Portanto, o percurso foi assim e a escolha foi fácil. Imagino que sim. E esse mundo vampiresco que depois acabou, de facto, surgir no momento certo, e julgo que não será exagero dizer que ainda hoje cunha um bocado a tua imagem, essa sensibilidade vampiresca, barroca da tua escrita, também a forma como te apresentas. Mas recentemente tu começaste a explorar outras vertentes. A tua escrita tornou-se mais escabrosa e catarrenta, por assim dizer, quando exploraste a distopia. E agora recentemente enverdaste por um meio quase místico-religioso com o teu mais recente livro, Sombra de um Peregrino. Como articular isto? Foi uma necessidade que sentiste de explorar outros horizontes? Era algo que era uma sucessão lógica daqueles impulsos primordiais que primeiro te levaram a escrever sobre vampiros e depois daí passaste para outro registro? Como é que isso tudo se processou na tua cabeça? Eu penso que tivesse sido um bocadinho... Eu penso que foram várias coisas. Uma delas foi, e tal como tu estavas a dizer, a minha imagem, e eu não tenho problemas nenhuns com isso, mas a minha imagem ficou associada ao universo vampiro. E isso, eu não me importo nada porque isso também é uma das coisas que me define. É o meu alter ego. O meu alter ego e há de sempre ser o Damon Del Luna, portanto o protagonista da trilogia. Porém, como o mercado também tinha ficado tão saturado de vampiros, porque de um momento para o outro eram séries em português, eram imagens, estávamos sistematicamente a ser bombardeados, a literatura e as outras artes, sistematicamente bombardeadas, e quando eu me apresentava como sendo o autor da trilogia Noturnos, o mercado já estava todo enfadado, e não só por causa disso, mas também por um conjunto de gostos, não é? Claro que gosto de outras coisas, gosto de romances históricos, gosto de livros de suspense, gosto de policiais, distopias, e, portanto, não só por causa dessa imagem, mas também para me desafiar a mim mesmo, foi para mim outra paixão, que era precisamente a distopia. E dessa distopia começou por um exercício em que eu pensei, ok, vamos mudar de tema, mas eu não consigo libertar-me do universo Noturnos. Não, foi o universo que eu criei, com as leis que eu criei, com as normas que eu criei, e agora como é que eu escrevo uma distopia? E então foi um exercício muito orgânico que fluiu muito naturalmente durante a escrita, foi criar uma história distópica, numa Lisboa distópica, e, no entanto, pensar ao mesmo tempo, e como é que estariam os vampiros que eu criei, passado 100 anos, a existirem nesta distopia. E acho que foi muito bem sucedido, pelo menos a crítica gostou, que quem lê só o Cinzas de um Novo Mundo consegue perfeitamente beber de toda a história, beber de toda a trama, e quem conhece a trilogia Noturnos consegue ler uma camada extra para além daquilo que os outros conseguem ler, não perdendo os primeiros leitores, pitada daquilo que a história oferece. Curioso. Já agora, desculpa, o Sim, Sombra, estava-me a perder.
O Sombra foi, mais uma vez, outro exercício. Foi distanciar-me um bocadinho agora da fantasia para algo mais próximo da realidade, algo mais próximo daquilo que é a nossa vida cotidiana, mas indo buscar outra minha paixão, que é a fé e a perda de fé, e como é que o homem vê a religião, como é que o homem se sente quando tudo aquilo que acreditou, nós somos pessoas que acreditam, nem que seja acreditar que não existe nada. Certo. Mas quando a nossa base de crenças falha, como é que nós lidamos com isso? Então aí nasceu o Sombra de um Peregrino. Ainda bem que referiste Lisboa, porque a minha pergunta seguinte toca precisamente nisso, porque daquilo que eu pude apurar ao longo dos anos, a tua obra caracteriza-se por um certo amadorismo. Na medida em que te focas bastante na Amadora. Gostei. Na Amadora, e até temos ali a Amadora e arredores de Grande Lisboa, digamos assim. Não só nesse mundo fictício que criaste de Arcana para os teus romances vampirescos, como também agora nos volumes seguintes. Nos volumes não, nos livros seguintes, são histórias completamente distintas, embora partilhem o mesmo universo. Isso é um estilo teu que nasceu de forma consciente, ou não nasceu de forma consciente, que nasceu involuntariamente, ou foi uma decisão consciente tua de baseares as tuas histórias na tua vivência, na tua vida, no teu passado, nos elementos que faziam parte da tua infância, ou como é que isso tudo nasceu? Eu acho que eu penso que tivesse sido ao longo dos livros, ao longo dos 5 livros, fui ganhar coragem para assumir que os meus livros, ou que estas histórias se passam mesmo ao meu lado. Portanto, tal como tu disseste, eu vivo na Amadora, ou tal como referiste, e eu sempre senti uma grande... como é que eu ia te explicar? Eu lia e pareciam-me sempre coisas muito distantes, pareciam-me sempre histórias muito distantes. Pronto, especialmente os autores estrangeiros, como é óbvio, eram histórias ainda mais distantes. Lendo eu, maioritariamente fantasia, ainda mais distantes eram. Até que li um livro de um autor de um autor também que se tinha lançado em autopublicação, e li um livro dele e o livro passava-se em Lisboa. E foi o primeiro livro que eu li passado em Lisboa. E eu achei aquilo espetacular, no sentido em que eu estou a ler, ele falava, por exemplo, imagina na Avenida da Liberdade, ou na Rua do Ouro, e eu estava a ver a rua, estava a ver os prédios, e eu achei aquilo tão corajoso da parte dele, tão... lá está, se calhar foi a minha percepção. Aquilo moveu-me tanto, só que eu nos livros não tive a coragem de fazer isso. E então, gradualmente, o universo, por exemplo, a trilogia Noturnos, o primeiro livro tu não percebes onde se passa, pode passar em qualquer país. No segundo livro, eu penso que ainda não dou pistas, e só no terceiro livro, que é quando os personagens têm de viajar pelo mundo, é que se percebe que aquilo se passa em Portugal. No Cinzas, de Um Novo Mundo, Sim. fui um bocadinho mais corajoso e disse, não, isto agora passa-se em Portugal e passa-se em Lisboa. E no Sombra de um Peregrino, desculpa, eu estou sempre a olhar para aqui porque tenho aqui o livro ao meu lado. E no Sombra de um Peregrino, então disse, não quer saber, passa-se na Amadora, porque é onde eu vivo, eu conheço os parques, conheço as ruas, conheço os prédios, portanto, acho que foi um ganhar, foi ir ganhando coragem para contar uma história que se passa nas ruas onde eu passo todos os dias. Não é para dissecar o que tu dizes, mas realmente como referiste tantas vezes a palavra coragem, o que é que... Porquê é que usas o que é que te leva a usar essa palavra concretamente? Porque disseste que foi o primeiro livro que tu leste? Fui ganhando coragem, sim. Sim. Porquê é que usas o termo coragem? Só por curiosidade. Isso achas que está de certa forma a atrair a essência de um livro, de uma história fantasiosa, colocando-a num lugar real? O que é que quer dizer com coragem? Só por curiosidade. Também, em grande parte, isso que tu disseste, porque uma fantasia, nós queremos imaginar que a fantasia pode acontecer na minha rua de trás.
E tu, ao localizares aquela fantasia, imagina, no Alentejo, e tu vivendo, por exemplo, no Porto, já te estás a distanciar. Portanto, o facto de eu nunca nomear, ou de um autor nunca nomear uma terra, ou se calhar pode nomear um país, mas não nomeando uma cidade, nós leitores, ou pelo menos eu falo por mim, eu gosto de imaginar que aquilo se pode passar mesmo na minha rua atrás, e que aquilo é possível, ou seria possível. Portanto, eu acho que é necessário alguma coragem, é dizer, não, isto passa-se aqui. E quem vive no Porto, e quem vive em Beja, e quem vive em Espanha, e quem vive nos Estados Unidos, vai ter que lidar com isso. Porque eu também leio histórias que se passam nos Estados Unidos, também leio histórias que se passam na Bélgica, portanto acho que é um ganhar de coragem, perderes esta mais-valia, se assim se pode dizer, de dar ao leitor a sensação que se pode passar mesmo ao lado do prédio dele. Ok, se bem que Faz sentido? faz, mas se me permites o reparo, não sei se muita gente quereria que aquilo que se passa nos teus livros decorresse na rua deles. Mas sim, percebo o que queres dizer. E vem bem a propósito, porque uma das rubricas recorrentes deste canal, que é chamado Literatura Nacional, é precisamente a questão de eu confrontar o autor com a pergunta de que tipo de leitor é que ou seja, para que tipo de leitor é que tu imaginarias que seria uma tortura ler um livro teu, seja ele qual for, ler um livro do teu estilo, da tua pena? Sim, eu penso que se calhar vou antes de mais, e parabéns pelo teu canal, e parabéns pelo formato. Obrigado. Estou muito orgulhoso de ti, Filipe. Obrigado, conhecendo já há uns anos que conheço. Eu estou-te a dizer isto porque acho que vou talvez responder um bocadinho à semelhança de uma convidada tua anterior, que ela disse, ok, então se calhar temos que separar os livros. Ok, claro. Porque uma vez que eu escrevo, são 3 temas tão diferentes, considerando a trilogia, o Cinzas e o Sombras, e o Sombra de um Peregrino, são 3 livros tão dispares e são 3 temas tão diferentes que se calhar deveríamos separar. Por exemplo, é justo. Quem não gosta do universo do vampiro, quem não gosta de fantasias góticas, quem não gosta não ia, certamente, acho eu, teria um bocadinho mais dificuldade em apreciar a trilogia Noturnos. Ainda, a trilogia Noturnos é um livro, portanto, que eu escrevi entre os meus 18, 19 anos e 24. Portanto, é um livro que tem uma linguagem muito simples, é um livro que tem uma linguagem... e tu gostas tanto daqueles palavrões eruditos. Não tem, porque eu, como te disse, infelizmente, primeiro gostei mais de escrever e depois gostei mais de ler. E vindo eu da área do desporto, portanto, não estaria tão próximo dos clássicos, tão próximo. Claro que é uma questão de gosto, claro. Que é uma questão de gosto. Nada disso, desculpa. Mas a trilogia Noturnos é uma balada, é um livro muito simples, e quem está habituado a Saramagos, a Quilinos Ribeiros, certamente ia... Ok, não, isto aqui não me traz nada. Se for bem que é uma história lindíssima, como eu disse, é uma balada, e as músicas não têm que ser complexas para serem bonitas. No caso do Cinzas do Novo Mundo, aqui se calhar já é um bocadinho o contrário. Para quem gosta de uma linguagem mais simples, se calhar ia ser difícil mastigar o Cinzas. O Cinzas, tal como o universo que é uma distopia tóxica, podre, funérea, quem gosta se calhar de uma linguagem mais simples, e quem vem da trilogia e deparar-se com aquilo, acho que ia ser um bocadinho complicado mastigar aquele livro, aquele universo, um universo muito denso, muito pesado. Ok. No Sombra de um Peregrino, quem é que poderia não gostar de ser uma tortura? Se calhar quem tenha... Não sei, o livro mexe muito com a fé e com a perda da mesma e a maneira como nós vemos os incidentes que acontecem.
e a maneira como nós vemos isso. Portanto, é um livro talvez um bocadinho mais espiritual, mais... e se calhar quem gosta... Não sei, eu estou aqui a gaguejar porque não, Sim, honestamente claro. não sei, mas se calhar quem está muito bem resolvido em relação à sua fé, ou quem está muito bem resolvido em relação aos assuntos cotidianos, se calhar pode olhar para o livro e dizer, meh, Hum, isto fala da fé e fala de um personagem que acredita em Deus, mas depois não acredita, e se calhar talvez não lhe dissesse muito. ok, isso aí já seria uma tortura. Então, e pegando nestes livros todos e imaginando que há de facto um leitor tipo de Rafael Loureiro, como é que é esse leitor? Ou seja, para que tipo de pessoa é que, regra geral, tu imaginas que a tua escrita acaba sempre por ser um prazer ler? Ou seja, o oposto de tortura, neste caso. Eu julgo que lá está a vantagem talvez de ter 3 temas tão dispares é que abrange também vários tipos de leitores, não só das idades, mas especialmente dos gostos. Quem gosta mais da fantasia, quem gosta mais de um livro de policial ou um thriller, quem gosta mais de uma distopia, portanto consegue abranger todos. Mas eu penso que o, o leitor tipo, o meu leitor de sonho, Uhum. o meu melhor leitor, se assim se pode dizer, é aquele que gosta de descobrir pormenores, quase como se fosse um puzzle. É aquele que me acompanha e, tal como tu disseste há pouco, portanto, passa-se tudo no universo Noturnos, passa-se tudo no mesmo universo e quer em tempos diferentes, porque é uma distopia, passa-se daqui a 100 anos, o outro passa-se há não sei quantos anos atrás, o outro passa-se lá não sei quantos anos à frente. Mas é curioso porque o meu leitor tipo é aquele que vai buscando os pormenores, vai bebendo, ok, este livro tem aquilo em comum, por exemplo, um local ou um personagem que é transversal aos livros todos, um bar, uma citação que é recorrente Uhum. nos 3 livros, portanto, o meu leitor de sonho é aquele que consegue não só desfrutar do livro, mas consegue ir buscando estas pecinhas todas e juntá-las para aquelas coisas que eu penso que só eu sei, para aquelas coisas que eu criei para mim, mas facto é que há leitores que vão apanhando esses pormenores. E eu Ah, fico deliciado quando isso acontece. imagino que sim. Muito bem. Ou seja, no fundo quase que se pode dizer que há algo para todos os gostos. Então seria de supor que alguém tão versado e versátil como tu tem muito de que se valer quando escreve o livro, porque, enfim, recapitulando um pouco a introdução, tu és professor de Educação Física, instrutor de Karaté, és proprietário de uma loja, és produtor e realizador de curtas-metragens. Isso tens assim tantas comissões para te coçar ou é tudo a mesma comissão original e tu limitas-te a coçar em ângulos diferentes? Pronto. Fantástico, fantástica a maneira como tu colocaste Obrigado. a questão. Hum, eu- uma coisa que eu já digo há muito tempo é que não é a nossa profissão que nos define. Uh, com esta premissa, aliado ao facto de eu não gosto de depender dos outros para fazer acontecer coisas, aliado ao facto de eu gostar de aprender e aliado ao facto de ter insónias, Hum, eu penso que tudo isso juntou então nisto que tu uma vez brincaste e disseste que eu parecia, era o homem do Renascimento, não era? certo. Não foi qualquer coisa assim. Uhum. Um, eu acho que sim, assim, eu gosto de criar. Eu não consigo passar muito tempo sem criar, quer seja um livro, quer seja uma curta-metragem, quer seja uma música, quer seja um desenho 3D. E as minhas valências foram criadas nesse sentido. Eu, por exemplo, quando eu comecei a lançar o livro, quando eu comecei a lançar o livro, perdão, quando eu Uhum. lancei a minha edição de autor, eu precisava de um site. E pedi a um colega meu para fazer o site, porque ele estava em informática na altura. E eu fiquei 3 ou 4 meses à espera que ele fizesse o site, quando eu já tinha o livro saído e as pessoas a venderem e a enviarem-me e-mails. Uhum. E então eu tive de aprender a fazer o site, porque não queria estar à espera dele, e fiz um site. Depois disso foi uma música. Preciso fazer uma música para pôr como introdução do site. Ok, não conheço nenhum músico, ou conheço músico, mas já sei que vai acontecer daqui a 3 meses, ou só daqui a 3 meses é que me vai dar a música.
Ok, então vou aprender a fazer música. Agora precisava de fazer uma montagem 3D. Ok, agora precisava de desenhar os personagens. Agora, e então tudo isso, naturalmente, fui aprendendo a fazer coisas para não dar trabalho às outras pessoas, por não gostar de depender dos outros e muitas das vezes por ter deadlines também para a entrega do material. Portanto, todas essas valências foram sendo criadas, foram sendo construídas e agora faço estas coisas todas e sempre a enriquecer o nosso universo noturno. E bem rico ele ficou. Só para recapitular, para as pessoas terem noção, tu realmente fazes as coisas acontecer. Tu, na edição comemorativa do teu terceiro livro, conseguiste que um dos membros do Mundo fizesse uma banda sonora. Dois ex-Municipal. Dois ex-Municipal, nem foi só um, dois. Conseguiste que a Pimpinha Jardim participasse na curta-metragem que serve de trailer da saga. Sim. Fazes as tuas próprias curtas atualmente, é aquilo a que tens dedicado nos últimos tempos. Aprendeste a fazer modelagem em 3D, fizeste uma banda desenhada em 3D de pelo menos 2 livros teus, a título introdutório, e não contente com isso, fizeste também jogos para plataformas móveis, a servirem de, chamemos-lhe, um nível de tutorial para a história dos livros. Eu agora sinto-me culpado por estar a roubar horas que tu devias estar a usar para dormir. Não te preocupes, eu quando acabar isto ainda vou trabalhar precisamente na longa-metragem que nós lançámos inspirado. Eu quando digo nós, digo eu, graças a Deus, estou rodeado também de um grupo de doidos que me acompanham em todos estes projetos. E quando eu acabar esta entrevista, estou a fazer o remaster, estou a fazer a remasterização da longa-metragem inspirada também na trilogia Noturnos, porque a primeira longa-metragem que nós fizemos tinha um budget monumental de 19 euros, não tínhamos dinheiro para nada, e os 19 euros eram uma luz, ligaduras e sangue falso, basicamente. E então agora em pós-produção vou fazer a remasterização dessa longa-metragem. Portanto, não, mas não te preocupes que eu ainda tenho tempo para trabalhar. E graças a Deus também tenho um horário, uma coisa que muita gente não tem. Tenho um horário de sonho que posso-me levantar tarde. Eu normalmente levanto-me às 11h30, porque também só começo a trabalhar às 3, mas depois também até às tantas da manhã. E esse horário que tu tens deve-se então à tal loja de que ainda não falámos. Exatamente. Porque, convenhamos, tu tens uma loja de jogos. Tens um contacto privilegiado com aquele que, para todos os efeitos, é o público-alvo deste género literário. Tu, através desse contacto privilegiado, consegues ter alguma perspectiva mais aprofundada acerca de porque é que a malta anda a ler comparativamente tão pouco? Agora, como é? Sobretudo tratando-se de pessoas que, à partida, olhando para eles, qualquer editor ou livreiro ou vendedor, imaginaria, ok, esta gente vai comprar os livros dele, ou de fantasia, ou relacionados com o meio. Tu, através do contacto com eles e das conversas, porque eu sei que tens uma relação de grande proximidade com os teus clientes, qual é a tua perspectiva daquilo que aprendeste com eles, de porque é que a malta anda a ler tão pouco, comparativamente? Pois, essa é uma pergunta que eu também lhes faço e a resposta é sempre a mesma. Tal como estavas a dizer, estavas a falar dos clientes e de facto eu não os vejo assim. Tudo bem, são clientes, mas somos uma comunidade de jogos de tabuleiro, jogos de cartas, de RPGs, de Dungeons and Dragons, de Vampire Masquerade, por aí fora. E nós somos uma comunidade. E sim, grande parte deles é a rapaziada mais nova, daquela faixa etária que qualquer livreiro, como tu disseste, ou qualquer editor teria. E a resposta que eles me dão é pá, o Rafa, mas há a Netflix e há o YouTube e depois o Facebook tira muito tempo, depois eles falam do Facebook e do Instagram quase como se fosse um fardo às costas deles, que eles têm que atualizar os sites e têm que meter conversa com não sei quem. E então, pronto, de facto é isto, há tantos estímulos agora para a rapaziada mais nova, há tantas plataformas em que nós podemos usar o nosso tempo. Quando ler, que é uma coisa que mexe com várias partes do cérebro, dá tanto trabalho, então eles preferem usar
estas plataformas móveis, é mais fácil quando tu vês uma coisa do que imaginar, não é? E isto indo agora de encontro portanto, só para fazer uma síntese, tem a ver com os estímulos. Com os estímulos, com as ofertas que há das outras coisas, eles então preferem as outras mais fáceis. Ver um filme, ver uma série, por aí fora. E indo de encontro àquilo que ao tema do teu canal, muitos deles falam melhor em inglês do que falam português. É verdade. Como assim? Epá, já não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu tenho que me conter com o meu tom de professor e quando me apercebo passo para um tom paternal ou um tom de amigo. Epá, quando estão dois rapazes, ou um casal, ou um grupo de 3 ou 4 sentados numa mesa a jogar, imagina, a jogar Pokémon, ou a jogar Yu-Gi-Oh! E eles são os 4 portugueses e estão a falar inglês. Mas a falar inglês, se calhar, com uma fluidez que eu não tenho. E eu, modéstia à parte, acho que me safo muito bem no inglês. Mas usarem expressões ou a própria Não, conversa toda ela em inglês? a própria conversa toda em inglês. Oh. E normalmente isso acontece quando vem, se calhar, um amigo dos Estados Unidos, ou vem um amigo francês, eu também tenho lá jogadores estrangeiros. Pronto, que naturalmente eles se sentem mais confortáveis a falar na língua nativa e a comunidade da loja, como é muito simpática, e até um pretexto também para eles desenvolverem o inglês deles. E eles até recebem muito bem, a própria comunidade recebe muito bem, mas agora, quando são todos portugueses, eu vou lá e digo, pessoal, qual daqui, ou qual de vós, é que não é português? Somos todos portugueses. Então porquê é que não estão a falar? Porque é mais fácil. E eu tenho que morder o lábio, e eu já dei comigo, que é uma vergonha, eu já dei comigo a dizer, man, fala em português. Quando eu próprio acabo de usar... E eu, Certo. da última vez, apercebi-me, corei, virei costas e fui-me embora. Mas lá está, mas eu acho que há esferas, percebes? E tu, como autor, eu acho que, e acho que nós também já falámos disso uma vez, eu acho que há esferas, eu chamo-lhe as esferas, os papéis sociais, ou seja, aquilo que for. Eu não falo com a minha mãe da mesma maneira, se calhar, como falo contigo, ou como falo com um cliente meu. E então, naturalmente, quando eu estou a dar aulas, quando eu estou a dar treinos de karaté, uso um tipo de vocabulário. Quando estou na loja, tenho que usar um vocabulário igual ao deles, e sim, admito que de vez em quando saem umas expressões em inglês. Lá está, porque é uma esfera diferente. Eu falo, chamemos-lhe um charme comercial, mas é um charme comercial que não é artificial, que já vem de mim. Mas, no entanto, eu quando tenho que escrever, eu entro numa esfera em que todas aquelas palavras eruditas, ou aquelas palavras mais caras, e o Pierre, e o férico, saem naturalmente. Aquilo que eu tenho receio nesta camada jovem é que em esfera nenhuma eles consigam falar português. Mas pronto, eu confio na educação, confio na escola, na educação no sentido, na educação escolar, ou na educação que eles têm, educação, não é isso que eu queria dizer, mas pronto, sim, tu percebes. Confio nos professores portugueses, confio no trabalho que tem sido feito, mas pronto, e faço figas para que nós daqui a 2 gerações ainda mantenhamos o nosso português intacto, ou pelo menos, mas tenho algum receio. Pois, é para isso que cá estamos, né? Hoje, Exatamente. aqui, neste canal. E também, por acaso, quando vamos às escolas, não costumamos falar muito disso. Se calhar devíamos, um pouco à semelhança do que outros convidados meus também já referiram, que sempre que vão apresentar, é uma questão que acaba por vir sempre à baila também. Porque está, é fácil, como tu disseste. Em certos contextos é mais fácil. Da mesma forma que é mais fácil pegar na tablet e ver um filme Netflix, mais fácil do que pegar num livro e ler. Fácil, tempo e tudo mais, mas a mim só faz confusão porque quando justaponho com a tua situação, fácil não foi, e tempo, tu não tens mais tempo que os outros, mas ainda assim fazes isto tudo, que não é coisa pouca. E acho só um pouco estranho, agora pronto, não é
não queria entrar demasiado no tópico do autor Calimera queixar-se, mas tu realmente, enquanto proprietário dessa... proprietário, enquanto figurão dessa comunidade, chamemos assim, não falemos mais de lojas e de clientes. Enquanto figura dessa comunidade, acho estranho que realmente não lhe esteja a passar nada da tua parte nesse sentido, a tua figura enquanto escritor, enquanto provedor dos bons costumes literários e do português falado. E está, também disseste bem que são esferas, de facto. Há alguma sobreposição o Rafael escritor e o Rafael bonacheirão, líder, a figura da sua comunidade? Da comunidade. Isso parece uma seita. Vampiros e tal. Sim, exatamente, são os rafóticos. Tive uma vez a dizer que Rafa, nós somos os teus rafóticos, vamos começar a vestir de preto. Bora lá. Sabes que eu aprendi desde cedo, talvez pela minha experiência de vida, a compartimentalizar as coisas. E eu sei que há o Sensei Rui, que é curioso, eu sou o Rui Rafael, então, mas no Karaté ninguém me conhece por Rafael, é tudo Sensei Rui. Há o Sensei Rui que tem aquela personalidade, há o Rafael Loureiro, escritor, que tem aquela personalidade e que usa aquele vocabulário, e depois há o Rafa da Duelos, claro, entre outros. E o Rafa da Duelos é a loja, chama-se Duelos de Honra, não querendo fazer publicidade, mas o Rafa da Duelos é o tipo porreiro, é o tio, é o melhor amigo, e como aquilo é um espaço de lazer, eu coloco-me no lugar deles. Eles vão lá para relaxar, para jogar, para estar a beber um sumo e estar a jogar uma partida de Magic e terem o dono da loja a dar-lhes nas orelhas que eles estão a usar mal português ou que não deviam ter usado aquela palavra. Pronto. Então eu mantenho-me reservado quanto a isso. Claro, há aqueles que eu tenho mais confiança, em tom de brincadeira vou e dizer, olha, não é assim que se diz, é assado. Está bem, obrigado. Em relação ao autor, curiosamente, ainda há uma grande parte da comunidade que não sabe que eu sou autor, que não sabe que eu sou escritor. Mesmo tendo lá os livros em exposição, eles não sabem. Porque, Filipe, já me conheces, eu não sou uma pessoa que me saiba vender. E tu uma vez acusaste-me disso, há muitos anos atrás, e isso ficou na cabeça. Rafa, tens que tentar vender-te, faz parte do nosso processo de sermos autores também, cada vez mais. Temos de ser não só o autor, mas um processo na promoção. Sim, um processo na produção. Certo. Na promoção. E eu tenho que aprender a fazer isso. Portanto, eu acho muito giro quando, depois de 6 meses de já lá estar na nossa comunidade, um rapaz, e ele franze a sobrancelha, tenta aguçar o olhar. Oh, Rafa, aquele livro é teu? Diz ali Rafael Loureiro. E eu ainda fico envergonhado por dizer que sim. Porque tenho a sensação que se eu lhe falar do meu livro parece que estou a impingir e não é isso que eu quero. Portanto, sim, deixo lá os livros e os moços e as moças que descobrirem, que tem acontecido frequentemente, e depois o feedback é positivo e depois passado 2 meses, demoram 2 meses para ler um livro, mas é bom, um livro pequenino, mas depois vão buscar o outro e vão buscar o outro, e é uma maneira muito simples, muito pequenina, mas sim, mas tenho chegado até eles, e a literatura tem chegado até eles, e aí a minha ferramenta é porque é o Rafa da Duelos que escreveu. Percebes? É diferente. Sem dúvida. E isso agora, uma provocação. Tu consideras-te tanto autor quanto te consideras instrutor de Karaté? Ou és tanto autor como és modelador 3D? Ou és tanto autor como és produtor? Ou és tanto autor como és designer de páginas da internet? Em que escalão é que se encontra o Rafael Loureiro, autor, nesse teu lote de máscaras que aqui nos apresentaste? É paixão, já dá para perceber, não consegues esconder que é algo que fazes por paixão, mas com essa plétora, com esse leque tão diversificado de atividades, em que escalão é que o Rafael autor se insere? É uma coisa que fazes por necessidade? É uma coceira que coças? É algo que te vês a fazer no futuro?
Como é que é o... Sabes que eu acho nisso é uma coisa que nós temos, que eu e tu temos de semelhante. E eu ouvi-te, acho que foi logo numa das primeiras palestras que nós demos, numa escola, que já nem sei qual foi, sei que foi uma das primeiras, e eu ouvi-te sair da tua boca dizer: eu sou um contador de histórias. E que, curiosamente, depois mais tarde também ouvi a Sandra, também uma colega nossa escritora, a dizer a mesma coisa. E eu disse: esta frase é aquilo que me define. E então, nem que seja a fazer um desenho 3D, que é uma imagem, aquela imagem tem que contar uma história. Se eu faço uma curta-metragem, obviamente tem que contar uma história. Se eu faço um jogo Android, obviamente tem que contar uma história. Se eu escrever um livro, é uma história. Portanto, eu acho que na base eu sou um contador de histórias, portanto, e tudo o que eu uso, como eu te disse, para criar, tenho ferramentas diferentes. Tenho o desenho, tenho a música, tenho a imagem, tenho o livro, né, a escrita. Sim. Portanto, eu acho que na base é o contador de histórias. Agora, é para aquilo que os sucos, como nós brincamos, os sucos criativos, não é? Neste momento estão mais virados para a parte do cinema, então tenho contado histórias no cinema. Talvez mais tarde venha para a música, talvez mais tarde venha para fazer uma banda desenhada, talvez mais tarde venha para outro livro, mas acima de tudo, sim. Acho que somos uns contadores de histórias. Contadores de histórias, parece-me bem. Dito isso, não, ninguém tira o facto de que é escritor. E escritores escrevem palavras. E palavras aprendem. Certo. Ai, não! E eu contigo, em boa verdade, já aprendi pelo menos duas de que me lembro. Pierre e o Ilútio. Portanto, achei que já era a altura de retribuir o favor. E cada vez mais me Sim. convence que para este momento eu começo a precisar de um genérico com uma animação qualquer macabra Eu e faço ominosa. na animação depois, se quiseres. Obrigado, agradecido. Mas sim, já sabias ao que vinhas, portanto chegou o momento em que eu te apresento 3 palavras escanifobéticas, que neste caso dou-te uma pista, na medida em que todas as 3 estão relacionadas com a temática de vampiro artista marcial. Que acho que não será injusto dizer que em grande parte caracteriza. E então, como sabes, a ideia não é um jogo, não há pontos, não há prémios, a ideia é não há respostas erradas, só há respostas divertidas, e a ideia é tu fazeres uma frase com as palavras que eu te dou, quer conheças, quer não. Então, pronto a começar? Sim. Então, muito bem, vou só Vamos lá então. abrir aqui esta janela para o caso não me ouvires bem ou da minha dicção não ser a mais indicada. Tá, a primeira palavra de hoje é cruentar. Cruentar. Ok, cruentar. Que frase é que tu farias com ela? Eu não conheço a palavra. Cruentar. Vamos fazer uma palavra de... uma palavra, perdão. Vamos fazer uma frase em que... Cruentar a presa, convém. Epá, isto é mais difícil do que o que parece. Podes conjugar. Ela esforçou-se por cruentar o diálogo, ou por cruentar o discurso. Possível, sim, numa linguagem mais poética, porque cruentar é derramar sangue ou ensanguentar. Portanto, se ela tivesse com uma retórica muito inflamada e violenta, sim, Ok. podia dizer que Estava cruentou o perto. seu discurso, sim, não estavas Ok. inteiramente longe. Estava a pensar que pudesse ser tornar cru. Pois, Ok. ou seja, não foste o vampiro, né? Cruentar, derramar sangue. Cruentar. Ok. Derramar sangue. Tenho que apontar isso. Esta segunda, acho que já usei no meu blog, mas não tinha a certeza, mas em todo o caso talvez consigas chegar a ela através enfim, da palavra em si, e ela é atrato. Atrato. Eu sei o que é trato. Talvez o atrato seja... Que frase é que farias com a palavra atrato? Portanto, Ou ele atrata? não teve
Não, ele teve atrato para com ela. Não, Funcionou ou não? neste caso Não tem não, nada a ver. porque atrato é vestido de negro ou estar só de luto. Um homem atrato, Ok. uma mulher Eu diria atrata. lúteo. Eu diria Pois, tu lúteo. dirias lúteo. Atrato. Boa. Mas não te Vestido preocupes, negro. hoje não há piérias. E, regra geral, a terceira é sempre a minha favorita, hoje não é exceção. E a terceira e última palavra de hoje é desnocar. Desnocar. Uhum. Desnocar. Não se esqueça do vampiro artista marcial. Pois, era isso que eu estava a pensar. Posso conjugar? Sim. Ele deu-lhe um pontapé que o desnocou. Faltava só algum pormenor, porque desnocar é tirar da articulação. Ok. Pá, Tirar, seja, ok, deslocou a mão. exato, deslocou alguma Ok. coisa com o pontapé. Vês? Estava perto. Estava esperto, sim, senhor. E pronto. Foram estes os nossos 3 palavrões de hoje. Boa. E 3 palavras que eu aprendi, portanto, muito obrigado. É para isso que este canal serve, entre outras coisas. Bom, Rafael, nós obviamente podíamos continuar nisto a noite inteira, mas também não queremos abusar da paciência de quem possa estar a ver o vídeo. Obviamente, como sempre faço, deixo toda a informação relevante na descrição em baixo, mas para quem tiver interesse na tua pessoa, na tua obra ou nos teus inúmeros projetos, onde é que te podem acompanhar? Podem me acompanhar no Facebook, portanto, procurar Rafael Loureiro. Podem procurar por trilogianoturnos.com, que é o site onde reúne todas as informações deste universo, não é? dos meus livros. Ou então, mais ligado à produtora, como não me consegui afastar, portanto, pode procurar, basta pôr no Google Produções Noturnos, e tem acesso a todos os jogos Android, às curtas-metragens, aos testes, inclusivamente a um futuro jogo de tabuleiro que está a ser desenvolvido, inspirado também na trilogia Noturnos. Até jogos de tabuleiro. Portanto, Facebook, trilogia Noturnos ou Produções Noturnos. Fica então a dica. E para outros curiosos ainda, não se esqueçam de exercer pressão sobre o Rafael, porque ele tem 2 jogos Android que ainda não estão disponíveis na Google Store. Mas estão no site. Mas estão no site, para quem for mais afoito e não se Estão importar de descarregar Exatamente. APKs. Fica então a dica dada. Espero que tenham gostado, tem sido o vosso interesse. O Rafael é, acima de tudo, a prova de que, com tempo e vontade, obviamente, e também uma certa medida de talento, é possível fazer tudo. E estou certo de que esta entrevista com ele poderá, quem sabe, inspirar alguém que tenha algum projeto na gaveta ou algo que não tenha feito por falta de tempo ou motivação, porque o Rafael é, acima de tudo, a prova de que realmente é possível, desde que não falte vontade nem tempo. Mas por falar em tempo, provavelmente já temos o nosso. Portanto, por hoje ficamos por aqui e até ao próximo episódio de Literatura Nacional.